pergunta que você fez é prática. Como é que eu identifico uma igreja organização saudável, vamos saudável, para eu poder ir e levar minha família? Saber que um mínimo de saúde bíblica para eu poder entrar. Para saber que eu não estou entrando numa canoa furada. Uhum. Então, Calvino estabelece, você citou duas, mas tem uma terceira característica que Calvino entendia ser marcas da igreja verdadeira. Primeiro, a pregação fiel da palavra de Deus. Uhum. Então, uma igreja onde não se prega fielmente a palavra de Deus não é a marca de uma igreja verdadeira. A igreja de Deus não tem guru. Uhum. A igreja de Deus não tem caudilho. A igreja de Deus não tem dono. A igreja de Deus não tem aquilo que eu que determino. Não. Aliás, Lutero dizia para Erasmo de Roterdã, Erasmo, sabe qual é a diferença entre você e eu? É que você coloca a sua razão acima da Bíblia. E eu coloco a minha razão debaixo da Bíblia. A autoridade da igreja não é institucional. A base da autoridade da igreja é a palavra de Deus. Uhum. Se essa igreja não está pregando a palavra de Deus com fidelidade, ela deixou de ser igreja. Não importa quão antiga seja e quantos membros ela tenha. Segundo, a administração correta dos sacramentos. Por que Calvino disse isso? Porque está vindo de uma cultura romana, que torceu os 2 sacramentos e acrescentou outros 5. Então, o que ele entendia? O batismo e a ceia como sacramentos instituídos por Jesus. E foi o que Jesus fez. Jesus, quando instituiu a ceia, diz, fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Segundo, ele estabeleceu o batismo na grande comissão, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus instituiu 2 sacramentos, a ceia e o batismo. E a terceira característica que Calvino entendia ser marca da igreja verdadeira é o correto uso da disciplina eclesiástica. Ou seja, Calvino entendia uma coisa, e a Bíblia que ensina isso, né? Você tem uma igreja visível, instituição, organização, CNPJ, placa da igreja. Aí imagine que um membro desta igreja resolva desvirtuar-se das orientações dessa igreja, cometendo atrocidades, maluquices espirituais. Citando o exemplo, 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, o camarada tem sexo com a madrasta dele. E a igreja aplaudiu. Legal, aqui nessa igreja ninguém enfia o nariz na vida de ninguém. Aqui cada um segue o que quiser fazer, ninguém interfere na vida de ninguém. É a igreja inclusiva de hoje. Venha como você está e permaneça como você quiser. Calvino, não, nada disso. A igreja tem regras, tem princípios, tem absolutos. Quando a pessoa é recebida na membresia da igreja, ela precisa se submeter a princípios bíblicos. Se essa pessoa não está querendo viver esses princípios bíblicos, ela é passiva de quê? De disciplina. E disciplina não é dar um chute e jogar fora. Disciplina é um ato de amor. Aliás, Paulo disse assim, se um filho não é disciplinado, Provérbios diz isso, se um filho não é disciplinado, ele é bastardo. Ele não é filho. Por exemplo, você está andando na rua aí, vê um menino fazer peraltices, você não vai lá e dar disciplina desse menino, é seu filho. Você não é responsável por ele. Ele não tem que obedecer você. Mas se ele é seu filho e ele cometeu um erro de rebeldia, você vai fazer o quê? Discipliná-lo. Não, meu filho, você precisa de disciplina porque você tem princípios a seguir aqui nessa casa. Então, Calvino entendia que pregação da Bíblia, sacramentos exercidos corretamente e a disciplina bíblica são marcas de uma igreja verdadeira. Essas são igrejas que você poderia ir com a sua família e participar. E sobre essa questão da disciplina eclesiástica, tem aquela passagem, chama atenção uma vez, chama a pessoa e chama atenção. Ele continuou fazendo, chama 2, 3 testemunhas e chama atenção novamente. Se ele fizer a terceira vez, aí traz a público. Mas eu acho interessante essa questão da disciplina, ou seja, foi proposto biblicamente Exato. que a pessoa receba a disciplina. Exato. Ou seja, nós sabemos que são seres humanos, podem errar, mas continuar no erro já é uma opção. Exatamente. Então,
o que o texto está dizendo, e aí é importante você falar isso. Por exemplo, imagine que eu tenha cometido um erro contra você, pessoalmente. Não é correto o assunto ser tratado em público. Se eu chego a você e disse, olha, Tiago, eu ofendi você, você me perdoe, o problema está resolvido. Ali na intimidade da relação. Biblicamente deveria ser assim. Deveria ser assim. O mundo estaria muito melhor. Muito melhor. Não dá like, mas agrada a Deus. Qual o problema hoje? Qual o problema hoje? Eu tenho um problema contra o Tiago e vou lá para a internet dizer, o Tiago fez isso comigo. Eu espalhei para o mundo inteiro. Então, eu denegri sua imagem quando nós podemos ter resolvido o problema pessoalmente, sem ninguém agrediu o evangelho, porque às vezes são dois crentes se atacando. Então, hoje, eu amo as mídias sociais, você e eu estamos envolvidos com isso, você até muito mais que eu em termos de alcance. Mas é muito triste quando uma pessoa trata de problemas pessoais jogando na internet. Assassinato de reputação, destruição do nome da pessoa. Isso é muito triste. Isso está contra o cristianismo. Então, se o problema é um problema público, aí a solução é pública. Então, aí Jesus, a orientação é essa. O camarada errou, vai nele. Ele não se arrependeu, leva 1 ou 2 testemunhas. Não resolveu, trata do assunto em público. Não resolveu, esse camarada tem que ser retirado da comunhão, porque uma maçã podre pode contaminar as outras todas. Muito forte. Vamos lá, Wesley, para a sua pergunta. Reverendo, como que o novo convertido pode saber se a igreja está pregando de fato a verdadeira palavra? Porque ele não conhece a Bíblia. Como que ele pode... Quais são os filtros? Bom, a primeira coisa, ele precisa ter filtro. E talvez a ideia seria aquela da igreja bereana. Os crentes de Bereia, quando Paulo pregava, eles examinavam nas Escrituras se de fato era assim. Então, um conselho que eu dou, Tiago, por onde eu ando? Eu vejo uma coisa triste, às vezes. Irmãos, vamos ler o texto bíblico para a nossa mensagem. Aí, todo mundo abriu a Bíblia e leu. Terminou de ler, eles fazem isso aqui, ó. Quando eu vejo esse sinal, quando eu vejo esse gesto, eu fico preocupado. Quase todas as suas pregações o senhor fala, e não fecha a Bíblia. Não fecha a Bíblia. Por quê? Porque o que é que essa pessoa está passando para mim? É que o pregador lê o texto, ele vai embora do texto, ele nunca mais vai voltar para o texto. Então, para que eu vou ficar com a Bíblia aberta? Então, todo crente precisa ser alguém criterioso no ouvir. Conferir. É isso mesmo? Porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, é preciso que quem está ouvindo cheque na Escritura, com o texto aberto, se o cidadão lê o texto e vai trabalhar o texto. Ler, explicar e aplicar. Então, é preciso ter primeiro esse critério. Né? Você ter seu filtro, você não pode terceirizar isso. Senão você fica comendo a mão dos outros. Senão você fica na dependência dos outros. E aqui é um risco muito grande nas igrejas, em alguns setores hoje, que é a questão dos chamados profetas. Ele é o iluminado. Deus fala com ele. E é muito mais fácil eu pegar esse atalho e dizer, eu quero saber o que Deus tem para mim. E isso gera o quê? Manipulação. Porque Deus fala comigo. Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, você tem que vir a mim. Eu sou o cara. Isso é terrível. Porque isso gera dependência, isso gera manipulação, isso gera controle. E nem sempre aquela pessoa realmente está iluminada. Via de regra não é. Porque se ela está aceitando isso, se ela não está remetendo a pessoa para a Bíblia, e sim para ela, já é um sinal de que não está bem. Então, o nosso papel é levar as pessoas às Escrituras. Deixa que a Escritura fale. Então, o pregador precisa dizer isso. Sai de... Deixa eu usar uma ilustração. Holofote. Né? Você anda por São Paulo, de vez em quando você vê alguns monumentos iluminados. Você vê a beleza do monumento, você vê a grandeza do monumento. Ele está iluminado, mas cadê a luz? Ela está escondida.
Você não vê aquele holofote. O papel dele não é ser visto, o papel dele é tornar o principal visto. Então, o nosso papel não é o pregador aparecer. Quando você escuta um sermão que expõe as Escrituras, ao final, né, puxa, que grande pregador. Não, que Deus maravilhoso, que palavra bendita. Não é o homem que é exaltado, é Deus que é exaltado, é a palavra que retrata esse Deus maravilhoso. Então, acho que esse é o ponto importante aqui.